Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Querido, queria compartilhar um pensamento baseado até no tema do ano, sobre fidelidade. E o tema é quase pré-retiro, né? O tema é Deus de aliança, olha. Pois é. E eu queria compartilhar isso contigo. Querido, o que seria fidelidade, aliança, compromisso? O que você entende sobre isso? Talvez eu e você temos uma visão humana do que é ter uma aliança, ter um contrato, ter um acordo de cavaleiro, né? Por exemplo, o casamento é uma aliança, né? O casamento é um contrato civil, mas nós que estamos em Deus sabemos que o casamento, ele excede um contrato civil. Ele é uma aliança, né? Por isso que a Bíblia nos recomenda não fazer sexo fora do casamento, porque o sexo é uma aliança também. Então, tem vários exemplos de aliança, tem várias formas de a gente olhar a aliança. Mas o problema é que eu e você não somos capazes, de verdade, querido, de manter uma aliança firme e forte o tempo todo. Quem aqui já falou assim, eu nunca vou fazer isso, e de repente você fez? Eu nunca vou agir dessa forma. Ou quem aqui, por causa da outra parte, teve que entrar na justiça porque alguém não cumpriu o contrato que fez contigo? Né? Então, de vez em quando, a gente tem que ir lá na justiça. Não que é o ideal, a Bíblia fala que a gente deveria resolver os nossos problemas entre irmãos. Mas de vez em quando tem um abençoado, alguém de Deus que nos faz a gente ir lá na justiça. Você combinou comigo que era 2 e você está me entregando 1. Eu trabalho no setor público. E de vez em quando a gente tem que processar um fornecedor lá, porque o fornecedor fala, não, eu te vendo essa caneta por R$2. Aí quando chega ele não entrega nem a caneta, porque colocou o preço muito baixo. Daí lá vai, nós temos que processar uma empresa porque ele descumpriu um contrato, ele descumpriu algo firmado que ele mesmo disse, eu vou cumprir. Porque quando você faz uma licitação, e o Wellington é uma pessoa especialista nisso, então se você quiser saber licitação, o Wellington é um especialista nisso, ele é alguém muito inteligente nessa área. Mas quando você faz uma licitação, você fala assim, olha, eu vou dar o menor lance e vou cumprir o que eu estou falando. E quando não cumpre, o que acontece? Lá vai a prefeitura, na justiça, processar a pessoa, porque ela descumpriu um contrato. Da mesma forma, quando você financia o seu carro lá, e você não tem condições de pagar a prestação, o que acontece? Quem financiou vai lá na justiça e fala assim, fulano não pagou o contrato, então eu vou lá e vou tomar porque você não está pagando. É uma quebra de contrato. Isso acontece o tempo todo na nossa vida, a gente vê no nosso vizinho, às vezes acontece conosco, né? E não conseguir pagar o financiamento, às vezes acontece conosco também, né? Nem sempre é fácil, né? Ainda mais em uns tempos que sobe os juros, abaixa os juros, é o mercado. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a imagem do nosso Deus é diferente. Quando o nosso Deus fala que vai cumprir, que vai fazer, que vai ser, que vai acontecer, querido, nós não deveríamos ter dúvida alguma. Nós não deveríamos ter sequer uma ruga de preocupação em relação àquilo que Deus promete em fazer. Mas também não é assim, querida. A gente tenta dar os nossos jeitinhos. Parece que quando Deus fala alguma coisa e a coisa não acontece no tempo, no modo que nós gostaríamos, a gente acha que Deus não vai fazer. Mas é engano, é mentira. E para a gente começar, eu queria ler um texto que está lá em Gênesis 15, que vai ser a base daquilo que a gente quer comunicar nessa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho aí no fundo? Tudo certo? Tá o volume bom? Então tá. O capítulo 15 está falando da aliança de Deus com Abraão. Ali no começo, a partir do versículo 1, diz assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo,
grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: soberano Senhor, que me darás se continuar sem filho? E herdeiros que eu possua Eliezer de Damasco. Acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Querido, olha o jeitinho, né? Aqui eu ia do versículo, só que eu queria dar essa introdução. Primeiro, né? A promessa de Abraão: você vai ser um pai de nações. A sua descendência vai ser como a areia. E ele não tinha filho. Como? Que acordo é esse? Que aliança é essa? Eu estou vendo Deus falar comigo, mas as coisas não estão parecendo que vão se cumprir. Então, tá com o rosto, tá com jeito, eu estou percebendo, parece que não vai. Deus, então vamos fazer o seguinte: tem esse, tem os filhos dos meus servos, não serve? Né? Então, essa é a introdução que eu me enquadro nisso, talvez você não, mas normalmente a gente pensa assim, né? Se não está acontecendo do jeito que Deus falou, eu vou dar os meus jeitinhos para acontecer. A partir do versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-os para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para dar essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei a posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também será escravizado e oprimido por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa passou por ele entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrate. Amém? Querido, aqui começa, para te falar a verdade, Deus falou com Abraão várias vezes, mas aqui Deus firmou uma aliança por completo. E por que eu estou falando isso por completo? Né? Até um pouco antes, se você for lá em Gênesis 12, a primeira vez que o Senhor falou com Abraão, ele falou assim: sai da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, né? E de ti farei as nações abençoadas, da sua descendência farei as nações. Então a primeira vez que Deus falou está lá em Gênesis 12, a partir do versículo 1. A segunda vez que Deus falou e prometeu algo para Abraão está lá em Gênesis 12, 7. Deixa eu abrir aqui, porque senão eu tento decorar, mas não foi não. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e ali havia aparecido. Querido, Deus falou de novo com Abraão. No versículo 12 ali. No versículo 13, do 14 ao 17, a mesma coisa.
13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendente. Percorre essa terra de alto a baixo e de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Querido, Deus falou. No versículo 15, ele assinou um contrato. E para você entender naquela época o que Abraão fez, ele era um contrato era muito comum entre as pessoas, tá? Era muito comum as pessoas fazer esse tipo de contrato. Então eles matavam um animal, colocavam a banda de um animal de um lado, a banda de um animal do outro. Ambos passavam no meio dizendo assim, olha, se eu descumprir essa promessa que eu estou fazendo com você, esse acordo, o meu destino é igual a esses animais que estão mortos no chão. Essa é um tipo de aliança de morte. Seria mais ou menos você ir lá no cartório e falar assim, eu e o Caio falar no cartório, Caio, eu vou fazer uma aliança contigo. Se eu descumprir, eu estou condenado à morte. Se eu descumprir, eu perco a minha vida. Então eu tenho um acordo com você, não financeiramente, não financeiro, não é pelos bens, mas é minha vida que eu estou colocando em jogo, a ponto de eu apostar tudo nessa aliança. Então essa era uma aliança tão profunda, não era todo mundo que gostava de fazer, mas era feita, porque Deus pegou o exemplo. Deus olhou assim, já que você conhece esse tipo de aliança, eu vou fazer essa aliança com você. Eu vou fazer dessa forma. Então, só para contextualizar, por que o tema da mensagem é Deus de aliança? Querido, você teria coragem de fazer uma aliança como essa? A ponto de dar a sua vida se você não cumprir? E querido, quando eu falo não cumprir, é uma vírgula que você deixar de fazer. É um detalhezinho que você não está cumprindo. Você teria coragem, querido, de arriscar a sua vida para fazer uma aliança? Conhecendo você, eu não teria coragem, porque eu sou falho. De vez em quando eu não consigo cumprir nem aquilo que eu prometo para mim mesmo. Imagine para os outros. Quem aqui já descumpriu uma promessa para você mesmo? Eu vou acordar cedo e vou para academia. Não fui. Não é assim? A gente faz promessas para nós mesmos e não conseguimos cumprir. Dirá com os outros. Só que quando Deus falou com Abraão, ele está dizendo, ei, vamos fazer essa aliança. Eu me comprometo a passar aqui no meio junto contigo. E a gente vai chegar lá. Se a gente voltar lá começando lá a partir do versículo 4, capítulo 15. Querido, para começar, Abraão, ele teve 3 encontros com Deus antes de chegar ao capítulo 15. E naquela época não era muito comum você ouvir a Deus. Abraão era entre aspas, um pioneiro. Ele vivia no meio dos calneus lá e eles tinham os deuses deles, tinham os costumes dele. E quando Abraão se encontrou com Deus, eu fico imaginando, imagine Deus falando com você, se ninguém ouviu falar de Deus direito. Eu estou contextualizando para você o que Abraão viveu. Simplesmente apareceu uma voz, alguém dizendo para ele, ó, sai da sua terra e da sua parentela, porque eu vou te dar uma terra e você vai ter tantos herdeiros, você vai ter as suas descendências vão abençoar todas as terras, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida e da sua família. Você acreditaria? E Abraão creu, querido. Abraão creu, até porque ele saiu da casa dos seus pais. E parece simples sair da casa dos seus pais. Abraão não saiu rico da casa dos pais deles. Essa talvez seja o detalhe. Abraão abriu mão de uma vida de riqueza, uma vida confortável. Alguns estudos dizem que a família dele era bem-sucedida. Abraão era bem-sucedido, tá? Ele foi bem-sucedido, porque Deus abençoou ele aonde ele foi. Ele perdia as coisas, Deus acrescentava as coisas. Ele decidia ir para o lado pior, Deus abençoava ele.
Mas ele saiu do conforto, ele saiu de uma vida confortável, segura, uma família estabilizada para falar assim, eu vou ouvir uma voz do meu interior e vou seguir essa voz do meu interior. Querido, não é algo muito fácil. Naquela época era pior, porque não tinha referência. Não tinha YouTube para você ouvir uma palavra dizendo que existia Deus. Não existia igreja estabelecida. Existia deuses e deuses e deuses espalhados pelo mundo. E um Deus soberano falou com um homem na terra, chamado Abraão. E ainda mais dizendo que da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias, e ele já era de idade avançada. E a mulher dele ainda era estéril. Então, assim, e aí, Deus, qual que é os planos? Qual que é a situação? Sabe, qual que é o impossível que você está olhando na sua vida, que Deus falou que vai mudar? Que vai transformar, que parece que é impossível. Querido, e Abraão creu. E além de você crer que o nosso Deus é um Deus de aliança, querido, Deus move o impossível sempre na nossa vida. Tem coisa que parece impossível, tem coisas que parece história, mas não, querido, é o caráter, é a maneira que o nosso Deus trabalha. Só que Deus não se conformou com a sugestão de Abraão. Deus não se conformou que Abraão falou assim, olha, eu tenho uma solução, Deus. Se você não está me dando como, eu tenho um como para resolver aqui. Ó. Se você não ainda resolveu como vai resolver esse problema, essa equação, eu faço um filho com as minhas servas. Meus servos, eu te dou um herdeiro, ele vai ser meu filho, eu vou chamar ele de filhinho, eu vou dar o meu sobrenome e está tudo resolvido. Vai ser minha herança. Mas Deus falou assim, não é isso que eu te chamei. Eu chamei para você ter um filho com a sua esposa e desse filho todas as nações serão abençoadas. Então aguarde, vai lá fora e olha para o céu. Você está vendo o tanto de estrela que tem no céu que vai ser as suas descendências. E sabe, tem hora que a gente tem que fazer como Abraão. Deus, desculpa aí pela sugestão, mas eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Foi o que aconteceu. Isso foi imputado como justiça sobre a vida de Abraão. Porque nesses momentos que ele colocava em xeque Deus, Deus vinha e falava, Abraão, eu tenho algo melhor do que você está planejando. Sabe quando você ouve alguém falar assim que os planos de Deus são muito maiores do que aquilo que a gente pensa, do que a gente deseja? É exatamente o que Deus fez com Abraão. Deus mostrou para Abraão, você está vendo os seus planos? Que é pequeno, parece que vai funcionar. Os meus planos é muito maior, porque você está olhando para as estrelas. Tenta contar as estrelas. O plano de Deus para mim e para a sua vida, querido, é muito maior. É muito melhor do que aquilo que a gente pensa, que eu e você pensa sobre isso. Ou pensamos sobre isso. É muito maior. E às vezes a gente é limitado pela nossa circunstância e pelo aquilo que a gente está vivendo. Querido, não é fácil viver uma promessa. Não é fácil você viver dias após dias daquilo não acontecendo. Sabe, parece que as coisas não estão funcionando como deveria. Parece que as coisas não estão se direcionando como deveria. Parece que a gente está vivendo todos os dias as mesmas coisas. E parece que Deus ainda é surdo em relação aos nossos problemas. Você já viveu isso? Você já teve essa sensação que parece que Deus não está preocupado com você? Querido, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. E ali mais para frente, querido, na própria aliança, diz que as aves de rapina vinham para destruir a aliança. Sabe o que significa essa ave de rapina, querido? É quando o mundo, quando o diabo, quando o nosso eu tenta destruir a imagem que temos de Deus, da aliança que Deus tem conosco. É destruir a promessa de Deus. Não que a ave seja capaz, querido, porque a aliança de Deus está acima da vontade do diabo. Deus é muito mais poderoso, Deus é infinitamente mais poderoso do que a vontade do diabo de nos destruir. Ele é muito mais poderoso do que a nossa vontade de nos destruir. Ele é muito mais poderoso, querido, de qualquer coisa que pensamos e agimos. Deus é muito maior. Deus não está como se fosse um filme de super-herói brigando com seu arquirrival, que é o diabo, querido. O diabo não é arquirrival do Senhor. O diabo foi criado por Deus e não tem uma fração do poder do nosso Deus. O diabo não é capaz de entrar na presença de Deus e não se curvar.
O diabo, ele tem que se curvar diante do nosso Senhor. Porque a Bíblia fala que quando ele voltar, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, querido. E lá não está dizendo que só eu e você vai se dobrar diante do Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Seja anjo, seja homem, seja demônio, seja inferno. Todo joelho se dobra diante do nosso Deus. Todo ele. E a gente tem que crer nisso, querido. Porque é esse Deus que eu estou falando para você que te prometeu. Ele que te chamou. Ele que te salvou. Ele que te tirou do império das trevas. E aí Deus mostra, nesse processo, Deus fala assim, vai lá, mata os animais, coloca em fila, faz bonitinho. E querido, imagine a cena. Todos os animais tinham mais ou menos 3 anos, então um cordeiro, um novilho, devia ser um pouquinho maior, né, grande. Então metade de uma banda para lá, metade de uma banda, um cordeiro, um carneiro, mais uns pombinhos ali. E a única tarefa de Abraão era espantar as aves, né? Não deixa comer, deixa ali, fica bonitinho, Deus vai falar. E aí o que acontece? Deus chega no final da tarde, Abraão dá um sono, e Abraão cai num sono. E aí Deus fala assim, olha, e esse sono, querido, a Bíblia fala sobre sonho, e Deus, naquela época, principalmente, ele falava através de sonho. E eu tenho uma impressão, e essa é uma impressão minha, tá? Que nesse sonho, Abraão viu as coisas acontecendo. O povo sendo escravizado no Egito, o povo saindo do Egito, e Deus falando para ele assim, ó, mas pode ficar tranquilo, a sua velhice vai ser boa. Quem vai sofrer é o lá na frente. Mas Abraão viu acontecendo cada situação, desde José, tudo que aconteceu em José, tudo que aconteceu no Egito, os 400 anos de escravidão no Egito, Moisés chamando o povo para sair da terra, as pragas, saindo do Egito e entrando na terra com Josué. Ele viu tudo isso. Ele viu o povo entrando na terra. Provavelmente ele viu aquilo que Deus quis que ele visse naquele momento. E aí tá tudo certo, querido. Deus é capaz de nos mostrar aquilo que vai acontecer. Amém? E Abraão viu. E aí chegou a noite, querido. E aí Abraão apagou de vez. E quando Abraão abriu os olhos, ao invés de... Porque nesse processo da aliança, o que acontece? Imagine que os animais estão aqui. E existe uma linha imaginária, tem metade para lá e metade para cá. Na aliança que eu citei, ficava um do outro lado e eu desse lado. E a gente ia andando e ambos passavam no meio, né? Atravessavam e firmavam uma aliança. Querido, nessa aliança, Abraão não passou no meio. Só Deus passou no meio. Porque Deus falou assim, eu garanto a minha aliança com você. Eu garanto a minha aliança com você, Abraão. Deus passou no meio, ele passou como, lá fala que era algo fumegante com uma tocha, está dizendo assim, Deus se propôs a passar sozinho. Eu vou fazer cumprir a aliança que eu tenho com você. Eu estou colocando o que eu sou, a minha palavra, a minha honra, a minha glória, em passar aqui no meio e dizer, a minha aliança vai se cumprir. Independente de Abraão. Independente de Davi, independente de Sansão, independente de Josué, independente dos 10 espias, independente se os reis iam pecar, independente de qualquer situação da Bíblia, eu vou garantir que a aliança e que as descendências de Abraão abençoe cada pessoa da terra. Ele estava garantindo a promessa que ele fez para Abraão. Ele estava garantindo que eu vou fazer acontecer de um jeito ou de outro. Você não precisa ter imaginação alguma, você não precisa pensar. Eu vou fazer acontecer cada passo, cada situação, cada vitória, cada derrota, cada pecado que a Bíblia cita, querido. Todas essas coisas foram a garantia de Deus que ia se cumprir. E todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Todas as famílias estão sendo abençoadas porque Abraão um dia decidiu fazer uma aliança com o Senhor e o Senhor está se cumprindo. Foi através de Jacó, foi através de Israel, foi através dos 12 filhos de Israel, foi através de Davi, foi através de todos os homens de Deus, até chegar no nosso Senhor Jesus. O Velho Testamento, querido, o Velho Testamento
É Deus cumprindo aquela aliança que ele fez com Abraão, passando no meio daqueles animais, dizendo: não vou revogar, eu não vou desistir de vocês, eu não vou sair dessa aliança, eu não vou quebrar o contrato, eu não vou desistir da sua descendência, Abraão. Eu não vou abandonar a sua descendência. Pode ser que a sua descendência vai passar por 400 anos de escravidão, mas eu não vou abandonar eles. Deus falou para Abraão: a sua descendência vai passar por 400 anos de escravidão, mas eu vou estar com eles. Eles vão entrar na terra prometida. Você vai passar por 70 semanas na Babilônia, vocês vão ser escravizados. Mas eu não vou abandonar, porque lá vai ter um Daniel. Lá vai ter pessoas que não vão abandonar a minha aliança. Querido, se você pegar os reis, teve um monte de reis que pisaram na bola. Um monte de reis que fizeram tudo errado. Mas tiveram reis que fizeram tudo certo. Teve pessoas que guardaram, como o profeta Elias, querido. Ele mais 3.000 homens guardavam a palavra de Deus no meio de Acabe e de Jezabel. Porque eles sabiam da promessa e sabiam da aliança que Deus tinha com Abraão. E porque eu quero chamar a sua atenção sobre uma aliança que Deus estabeleceu e que eu e você, querido, somos incapazes de quebrar. Não é a minha e a sua atitude, não é o meu jeitinho, não é as minhas sugestões para Deus que fazem a aliança mudar, querido. Não é isso, querido. É a garantia de quem Ele é, da palavra dele, que é imutável. O nosso Deus tem uma palavra imutável. Sabe qual que é o ponto, querido? Sabe quando alguém fala que você não é capaz? Se não foi Deus que te disse que você não é capaz, querido, isso não é uma verdade. Se Deus olha para você e diz: você é capaz de vencer o pecado, querido, quem é nesse mundo que possa discordar do nosso Deus? Tem pessoas, querido, que afundaram em droga. E eu conheço, querido, pessoas que se curaram de droga. Mas ela entendeu que a aliança que ele tem com o Senhor o fez sair dessa posição, o fez viver uma nova vida. Só que, deixa eu explicar, não é porque Deus tirou ele das drogas que ele se arrisca em lugares onde tem droga. Ele mudou a vida dele, ele transformou a mente dele em Senhor Jesus. Só que ele não é capaz de manter a aliança. O Senhor é capaz de manter a aliança dele através da vida dele, da transformação que Deus fez na vida dele. Então, se você está lutando, querido, para sair de um lugar, sair de uma posição de pecado, de um lugar de pecado, querido, Deus é capaz de tirar desse lugar. Porque é Ele que garante a aliança, é Ele que garante que você vai conseguir sair disso. Não é você, não é a sua atitude, não é o seu esforço. O Abraão, por mais que ele pudesse se esforçar em passar no meio daquela aliança, querido, ele era incapaz de cumprir a aliança. Mas Deus era capaz de cumprir a aliança. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso, querido? Porque quando o nosso Senhor Jesus veio na terra, ele falou assim: pode deixar que eu assumo a responsabilidade do pecado. Pode deixar que eu vou passar aquilo que precisa ser passado. Eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar a dívida que era sobre você. Sabe a incapacidade de cumprir a aliança com o Senhor? Nós somos incapazes de pagar a dívida do pecado. Eu e você, querido, podemos ser bonzinho, legalzinho, ser filantropo, ser a pessoa que doa o dinheiro, que, sabe, ajuda os pobres. Mas isso, querido, não nos dá salvação. Isso não nos tira o pecado de nós. Sabe por quê? Porque, não sei você, querido, mas eu vou falar por mim. Por mais bom que eu seja, por mais que eu consiga, mas de vez em quando eu quero grudar no pescoço de alguém. Ou é só eu? Porque é fácil eu vir aqui enfeitar o evangelho, me enfeitar dizendo que Danilo é bonzinho. Querido, eu não sou bonzinho. O pecado que está na minha carne, se eu deixar ele dar vazão, eu grudo no pescoço. Eu quero esganar as pessoas. E parece que eu estou falando um absurdo, mas você sabe que você também é assim. Você sabe que quando aperta o calo, quando alguém pisa no seu dedinho, você não quer dar flor para a pessoa. Ou é só eu?
Não, querida, você sabe disso. Porque nós não somos tão bons assim. Podemos ser bons em muitas áreas. Querida, eu conheço algumas pessoas. Tem um rapaz que trabalha comigo. Eu nunca vi alguém que tem um coração igual ele. E ele não é cristão, tá? Eu nunca vi alguém pagar tanta rifa. Tudo que é rifa de Paranavaí cai na mesa dele. E ele compra. E as pessoas sabem que ele compra e vão lá levar. E ele ajuda a instituição, ajuda no churrasco, ajuda na pessoa que está fazendo. E sim, e ainda pior. Tem algumas pessoas que conhecem ele. Se precisar cozinhar, ele vai lá e cozinha. Precisa de fazer um carreteiro, ele vai lá e faz um carreteiro para ajudar. Se precisar fazer um churrasco, ele vai e faz. Preciso fazer uma feijoada para ajudar. Não cobra nada, dá tudo, faz tudo. Traz as coisas que eu faço. Pensa numa pessoa que tem um coração bom. Mas vai pro inferno se não tiver Jesus. Não é o tanto de rifa que a gente paga para ajudar, não é tanto de dinheiro que a gente dá, não é tanto de mão de obra que a gente oferta, querido, que nos leva à salvação. Não é o tanto que Abraão era abençoado, querido. Sabe por quê? Porque Abraão era abençoado. Um pouco antes do versículo 15, o primo dele falou assim, olha, eu vou para a terra boa e você vai para a terra ruim. E Abraão prosperou na terra ruim. Abraão conquistou e foi multiplicando seus bens. E Abraão, querido, Abraão era um homem rico. Nesse contexto do capítulo 15 de Gênesis. Abraão era uma pessoa rica, mas ele dependia de Deus, mas ele acreditava na aliança com Deus, ele acreditava na promessa de Deus, e não na riqueza dele, e não no tanto de animal, no tanto de servo que ele tinha. Querido, não é a quantidade de bens que a gente tem, não é a quantidade daquilo de bom que a gente faz, não é a família de propaganda de margarina que a gente tem que faz a gente ser algo especial para Deus, querido. Sabe o que faz eu e você ser especial para Deus? Quando eu e você, aos pés da cruz, dizendo, Jesus, seja meu Senhor. Eu confio na obra da cruz. Eu confio naquilo que o Senhor fez na cruz. E querido, e tudo isso que eu estou falando, sabe o que resultou em Abraão ter olhado e visto Deus passar no meio daquele contrato? Foi que através de Jesus, através do nosso Senhor Jesus, todas as famílias são abençoadas. Sabe por que a sua família tem sido abençoada, querido? Sabe por que a sua família tem prosperado? Sabe por que a sua família tem sido liberta, sido transformada? É porque você permitiu que Jesus entrasse na sua família. Você permitiu que o senhorio começasse na sua vida. E querido, eu não estou falando que sua família toda precisa ser convertida. Se você for convertido dentro da sua família, a sua família vai ser abençoada. Porque a graça, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus, o fruto do Espírito vai se manifestar na sua família. Vai se manifestar porque foi através de Jesus, querido. E quando Jesus abriu mão da sua glória, está lá em Filipenses, ele diz assim, ele era Deus e não quis ser semelhante com Deus e abriu mão da sua glória. Ele falou assim, ei, eu vou assumir a responsabilidade. Porque se você olhar a descendência de Jesus, sabe de quem Jesus era descendente? De quem que Jesus era descendente? Vamos ver se alguém chuta. Abraão. Se você quiser começar a ler ali o começo de Mateus e olhar as descendências ali, você vai perceber que tem a Bíblia fala da descendência de José e de Maria. Ambos eram das tribos. E se ambos eram das tribos de Judá, ambos eram descendentes de Abraão. Tanto José quanto Maria, querido, eles eram descendentes de Abraão. E Jesus é o resultado da promessa de Deus com Abraão. Quando lá em Gênesis 12, quando Deus olhou para Abraão e falou assim, a sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra, ele estava dizendo, vai chegar um dia que Deus vai mandar um Salvador. E esse Salvador vai ser descendente seu. Não só espiritual, querido, mas físico, porque Maria era descendente de Abraão. E esse vai pagar a dívida que vocês são incapazes de pagar. E vai cumprir a promessa de abençoar
todos. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, querido. Quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele estava falando assim, um dia eu vou dar o meu filho para que isso se cumpra, o que eu estou fazendo agora. Um dia eu vou dar o meu filho para que essa promessa que eu estou dizendo para Abraão, pode olhar para o céu, a sua descendência será como as estrelas do céu. Eu vou cumprir através de Jesus. Querido, se qualquer pessoa na terra, e eu creio nisso, querido, olhar para o céu e confessar o Senhor Jesus como Senhor e único Salvador, e acreditar que Ele veio na terra, se fez carne, morreu numa cruz e ressuscitou, querido, tem acesso à promessa de Abraão. Não é só judeus, mas todo gentil, todos aqueles que estão fora dos judeus, que não são descendentes de Abraão, através de Cristo Jesus, isso ampliou para todos nós. Eu e você, querido, somos gentios, a não ser que você seja judeus aqui, mas todo mundo aqui, querido, estava longe de Deus, estava afastado, e através da obra de Jesus na cruz, fomos religados com Deus. Acessamos a promessa que Deus tinha feito para os descendentes de Abraão. E eu e você, querido, através de Jesus, que nos fez co-herdeiro com Ele, que nos adotou para a família de Deus, somos a descendência de Abraão através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que estamos junto com Ele na região celeste. Nós estamos em Cristo Jesus e através de Jesus, querido, a promessa que Deus falou, não vai desfazer, eu não vou descumprir nada que eu prometi para Abraão. Está em você e está em mim, querido. Para não falar que eu estou falando sem base nenhuma, né? Ficou falando um monte de coisa. Querido, se a gente abrir em Gálatas, deixa eu abrir aqui, Gálatas 12:3. Quando Deus fala lá para Abraão, cadê? Vamos abrir. Uma hora abre. Não vou abrir aqui que vai demorar. Gálatas 12:3. Não foi. Não foi. Hã? Não, Gálatas. Não, peraí, eu errei. Peraí, eu tô lendo o lugar errado. É Gálatas 3:16. Desculpa. Eu li Gênesis, mas é Gálatas. Ora, deixa eu ver. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e seus descendentes. Observe que a Escritura não diz os seus descendentes como esse fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. A descendência de Abraão que abençoará toda a nação, todas as famílias. Quem que é? Cristo. Querido, aquela aliança que Deus fez com Abraão, Ele não fez só com Abraão. Ele fez comigo e com você. Eu e você, querido, somos incapazes de cruzar essa linha desse contrato, dessa aliança. Mas Deus fez o trabalho dele e fez o nosso trabalho para que aquela aliança se cumpra. Normalmente um contrato, querido, ele nunca é unilateral. Ele nunca tem só a obrigação de uma parte. Normalmente um contrato, ele tem a obrigação das duas partes. Tem a obrigação do contratado e do contratante. Mas Deus fez diferente, querido. Ele falou, esse contrato é unilateral. Eu assumo a responsabilidade do contratante, que é ele, e também faço a parte do contratado, que é ele também. Ele assumiu toda a responsabilidade, todo o ônus e todo o bônus. Ele assumiu todas as consequências de um contrato. Querido, se você ler um contrato, se você já leu um contrato, você vai ver lá assim, das obrigações da contratada, das obrigações do contratante, das punições se caso se não cumpra, e se isso e aquilo, e vai. Querido, quando o Senhor firmou o contrato com Abraão, quando Ele firmou essa aliança com Abraão, Ele está dizendo, pode deixar, Abraão, eu vou assumir todo o ônus se caso eu falhar. Só que sabe uma coisa, querido? O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha, querido. E a gente tem que crer nisso, porque se a gente não crer nisso, querido, a gente vai achar que o tempo que não está acontecendo as coisas, aquilo que parece que ainda não está funcionando, aquilo que parece que ainda não aconteceu, parece que Deus se esqueceu da gente, querido. E não é a verdade.
Porque o nosso Deus não falha. Parece que tudo não está dando certo, parece que tudo está dando errado e não está acontecendo. Querido, Abraão sentiu a mesma coisa, querido. Ele olhou, Deus, olha, eu estou tentando dar uma solução. Vai acontecer se tiver um descendente da minha casa. Não precisa ser meu filho, eu acredito na sua promessa, mas não precisa. Querido, não precisa ajudar a Deus, porque Ele garante o contrato, é Ele que garante que vai cumprir, é Ele que garante que você um dia vai estar sentado na região celeste, na mesa do Pai, ao lado do Pai, usufruindo da eternidade, é Ele que garante isso. É Ele que vai garantir a sua entrada no céu, querido. E quando eu falo entrada no céu, não estou dizendo que a gente vai ser arrebatado. Estou dizendo que você um dia vai estar na eternidade junto com Deus Pai. Um dia você vai usufruir da vida eterna com o nosso Deus, porque é Ele que garante esse contrato. Não é eu e você, querido, somos incapazes. Se Deus deixasse que cumprisse pelo menos 1/10 desse contrato, querida, eu e você falharíamos. Mas Ele falou, eu assumo. E se não acontecer, eu assumo, querido. E quando eu falo isso, que Deus fez um jeito humano para dizer que se eu descumprir isso, eu estou disposto a morrer por causa disso. Querido, e Deus até nesse momento, e eu creio, porque a Bíblia em Apocalipse diz que Ele venceu todas as coisas. A gente ainda não chegou em Apocalipse na nossa vida. Mas por causa de Apocalipse, dizendo que lá no final de Apocalipse diz assim, Ele venceu todas as coisas. Porque está escrito, querido, na palavra de Deus, eu creio, que até chegar esse dia de Apocalipse, Ele não falhou. Ele não descumpriu. Ele não deixou a sua aliança falhar, querido. Ele não deixou de ser fiel àquilo que Ele prometeu. Ele não deixou de ser fiel naquilo que Ele disse que ia ser, querido. Assim como o Wellington disse mais cedo, querido, Deus não nos prometeu dias totalmente felizes. Ele não nos prometeu riqueza, querido. Ele não nos prometeu, querido, que ia passar sem enfermidade. Mas Ele nos prometeu uma vida plena e abundante. Ele nos prometeu que na casa dele não ia faltar pão, não ia faltar alimento. Ele nos prometeu que existe algo que não é o dinheiro que compra, porque a palavra de Deus que na Nova Jerusalém, querido, as ruas são de jaspe e de ouro. Sabe o que significa isso, querido? Que o mais precioso que temos nessa terra não se compara àquilo que vamos viver com Ele na eternidade. Se as ruas são daquilo que é precioso para nós hoje, querido, dirá quando você sentar à mesa e contemplar o nosso Deus. Que são as coisas que têm valor de verdade. As coisas que vale a pena eu e você, às vezes, abrir mão de um dia de felicidade na terra para agradar a nossa carne, para agradar a nossa vontade. Porque, sabe, de vez em quando a gente tem contato com alguns contratantes da prefeitura, por trabalhar na prefeitura, e você vê umas desculpas dizendo assim, não, mas sabe o que é? É que não deu para cumprir, querido. E a gente é igualzinho, sabe? Ah, Deus, mas eu queria tanto viver essa vida dessa terra, é tão gostoso fazer o que eu estou fazendo. Querido, é passageiro, vai passar. E sabe, essa semana eu vi uma notícia de um influencer muito famoso nas mídias sociais, que é o Whindersson. Não sei se vocês conhecem ele, a maioria deve conhecer. Ele é rico, ele é influente. Sabe que hoje, onde ele está? Não sei se você sabe. Ele está numa clínica psiquiátrica porque ele se internou. Querido, hoje o Whindersson é um tipo de influencer que ele pode ter qualquer mulher do mundo. Ele pode ter qualquer bem do mundo. Imagine qualquer riqueza que você sonha ter, ele pode comprar. Ele pode ter a pessoa para casar a mais bela da face da terra. Ele é notório, as pessoas conhecem. Mas isso não o protege, querido. Isso não o salva. Isso não tira ele do local que ele está nesse momento. E se ele tivesse Jesus, será que ele estaria internado? Talvez, querido, ele estaria internado, porque ainda a mente dele pode ser frágil. Mas a eternidade dele seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente, querido. Sabe por quê? Porque
não é a riqueza que nos faz salvo. Não é o tanto que eu conquistei na terra que nos faz salvo. É o tanto que eu acredito na aliança de Deus. É o tanto que eu confio que Deus vai cumprir todos os dias a promessa que Ele fez através de Cristo Jesus. Todos os dias eu e você, queridos, somos confrontados a duvidar da promessa de Deus. A duvidar da nossa identidade, a duvidar de que aquilo que Deus falou é real, a duvidar que a palavra de Deus é a verdade. Eu e você somos todos os dias confrontados, como aquela ave tenta roubar um pedaço da aliança de Deus, querido. Sabe, a ave de rapina ali significa que ele vinha pegar um pedacinho. Ele não ia levar uma banda voando. Mas ele ia arrancar pedacinho por pedacinho, querido. E todo dia, se eu e você deixarmos, o diabo todo dia vai roubar um pedacinho por pedacinho das promessas, daquilo que Deus falou para você. Querido, tenha sua identidade em Cristo Jesus. Tenha sua identidade bem firmada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Se a Bíblia diz, querido, se a Bíblia falou, querido, ela é verdade para nós. Ah, Danilo, é fácil. Querido, é fácil eu aqui na frente falar isso, querido. Mas eu e você temos que sair naquela porta e viver essa promessa. Eu e você temos que ir lá fora e nos posicionar em dizer, ei, eu não sou capaz de cumprir, mas quem está por mim é capaz de cumprir. Aquele que me chamou, aquele que me tirou do estado que eu estava, aquele que me resgatou do pecado, aquele que transformou a minha vida. Ele é capaz. E ele também, sabe, Deus, ele sabe quando tem fiador? A palavra certa é fiador. Sabe o que significa fiador, né? Jesus é o nosso fiador diante do Senhor. Sabe, Deus pegou o papelado e falou assim, o Danilo, não é aprovado. Ih, rapaz, não dá não, o Danilo não dá. Sabe quando você vai alugar a casa, que você chega e mostra os papéis e a menina olha e fala assim, não deu. Aí Jesus, opa, peraí, coloca meu nome embaixo, meu sangue que é suficiente. Meu sangue é suficiente para fiar a dívida que o Danilo tem. E eu preparei um novo e vivo caminho para o Danilo. E eu coloquei ele e reconciliei o Danilo com o Pai. Apesar do Danilo, apesar das falhas do Danilo, apesar dos erros do Danilo, o meu sangue é suficiente para pagar e reestabelecer a nova identidade em Cristo Jesus do Danilo. E assim é com a sua vida, querido. Assim é com você, querido. Se você não se sente capaz de viver Cristo, se você não se sente capaz de abandonar o que você tem vivido hoje, querido, existe um Deus que assume a dívida por você, que assume a posição que era para o inferno, que era sua. E Ele está disponível e disposto, querido, se você der um sinal para Ele simples, dizendo, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo, Senhor, e compreendo que sem Ti eu não posso viver. Ele está disponível, querido, a mudar a sua história. E através de você, querido, através de mim, através dessa igreja, Paranavaí será abençoado. Todas as famílias de Paranavaí serão abençoadas. Todas as famílias daqueles que estão em Cristo Jesus, todas as famílias do Paraná serão abençoadas. Todas as famílias do Brasil serão abençoadas, porque somos, através de Cristo Jesus, a descendência do Abraão, da promessa de Deus para Abraão. E quando eu digo para você que Deus é um Deus de aliança, querido, a aliança que Ele fez com Abraão está em pé, viva e sendo cumprida até hoje. Esse é um Deus de aliança. Esse é um Deus que não muda, que não troca, que não faz concessão, que se mantém firme naquilo que Ele prometeu. E quando Ele prometeu para Abraão, Abraão, sai da tua terra e através de você todas as famílias serão abençoadas. Ele está dizendo, eu vou garantir que isso se cumpra até o fim dos tempos. Até o último dia que essa terra existir, querido, vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. Amém? Fique em pé, querido. Vamos orar? Eu queria chamar o grupo de louvor, né, o Ministério de Louvor aqui na frente.
Querido, eu gostaria de verdade de chamar a sua atenção. Talvez eu e você, querido, estamos vivendo essa aliança. Talvez eu e você temos dedicado a nossa vida. Mas, querido, está na hora da gente largar a mão de nós. Largarmos mãos das nossas vontades, dos nossos desejos e dizer: Deus, eu deixo por você essa aliança. Só me conduz nessa aliança. Só me faz viver essa aliança. Eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão. E, querido, quando eu falo abrir mão, querido, eu estou dizendo que não é fácil abrir mão. Sabe quando você assina um contrato de locação de uma casa e lá diz assim, ó, você não pode bater um prego na parede. E se você bater, você está descumprindo? É exatamente isso, querido. Você entra em Cristo Jesus e de vez em quando você quer olhar para as cláusulas e dizer assim, está dizendo que eu não posso, mas eu vou fazer. Querido, não! É tempo de a gente assumir a responsabilidade de olhar para a palavra de Deus. Deus, se a tua palavra é as cláusulas do contrato, essa eu vou viver da maneira que a tua palavra está dizendo. Eu vou viver de uma forma que a palavra de Deus seja tão real, a palavra de Deus seja tão viva, que eu possa, nos dias mais tristes da minha vida, se manter firme, porque foi Ele que prometeu que estaria comigo até o fim dos tempos. É Ele que prometeu todas as coisas. É Ele que diz para mim e para você, querido, que vai fazer, que vai cumprir, que vai ser. Às vezes eu e você, querido, estamos vivendo os piores dias das nossas vidas. Dias terríveis, dias de angústia, dia de dor, dia de falta de esperança, querido. Mas eu tenho para dizer algo para você nessa noite. A sua esperança está em Cristo Jesus. Não está na dor que você está vivendo, não está no problema que você está vivendo, não está nas dificuldades que você está vivendo, na falta de esperança que você está vivendo, querido, mas está em Cristo Jesus. É Cristo que garante que a sua vida é plena e o amor dele é pleno sobre a sua vida. Você vive uma vida, querido, nos braços do Senhor Jesus, porque Ele te chamou, Ele que te separou, Ele que te chamou, querido. Não é as dores que te guiam, não é os problemas que diz que você é. Querido, quem diz que você é o Senhor Jesus. Você é filho amado, você é aquele que foi chamado das trevas, aquele que foi tirado do pecado, a identidade curada, uma identidade de filho amado por Deus, uma identidade totalmente curada, liberta, transformada. O pecado não tem mais vez na sua vida, querido. O pecado é um acidente na sua vida. Você foi chamado para reinar em Cristo Jesus, para viver o melhor tempo da terra, porque você não se importa, querido. Não deveríamos nos importar o que acontece nessa terra, porque não somos mais dessa terra, não pertencemos mais a essa terra, não pertencemos mais a esse mundo. Não é esse mundo que nos dita as regras, mas sim a palavra de Deus. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos direciona. É o que Jesus fez na cruz. É Ele que nos direciona, é Ele que nos dá aquilo que devemos andar, os passos que devemos andar. Eu e você, querido, eu e você devemos olhar para a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, porque é Ele que fez todas as coisas, Ele que cumpriu todas as coisas, Ele que garantiu que a promessa de Deus se cumprisse na minha e na sua vida, querido. Ele que garantiu, Ele que deu o seu Filho, Ele que morreu na cruz. Querido, tira um tempo para orar. Tira um tempo para orar nesse momento enquanto o louvor canta uma música.